Esse é o Ancapso e nós vamos falar do mercado de palestras para ministros do STF. Meu amigo, é uma beleza, o pessoal chega a receber 50 mil reais por hora de palestra, cara. Eu vou te falar um negócio, hein? Ou palestra cara, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, né? A gente fica até perguntando, né? Ou os caras são realmente muito bons de dar palestra, é aquele pessoal motivacional muito bacana mesmo, ou então, será que eles estão vendendo outra coisa que não é a palestra propriamente dita, né? Ainda mais que você vê aqui que tem uns casos que ministros de tribunais superiores recebem por palestras de políticos cujos processos eles relatam, né? Isso é uma coisa meio assustadora, né? Imagina, você está recebendo dinheiro de uma pessoa que você está julgando um caso. É preocupante isso daí, né? Eu acho que o pessoal devia dar uma olhada nesse negócio aqui. Essa notícia foi sugerida por Nagumo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês. Não existe justiça estatal. Ou é estatal ou é justiça. Não tem como ter justiça estatal. Justiça estatal, por definição, é um esquema, é um grande esquemão para o pessoal ganhar dinheiro às custas de você, e só isso, não tem nada, não tem justiça, porque justiça, por definição, tem que ser isenta para os lados, né? Para todos os lados. E a justiça estatal, por definição, não é isenta. Ela é ligada ao Estado, né? O Estado que banca todo mundo ali. Então ela não é isenta em caso nenhum. Você pode até entender que em algumas situações, você pode entender que se um caso é muito pequenininho, muito pouco dinheiro, o cara está julgando o caso da fulana versus a beltrana, nenhuma das duas é pessoa importante, coisa e tal, pode até ser que eles sirvam alguma coisa parecida com justiça. Mas nos casos importantes em que, por exemplo, você está questionando o próprio Estado, não sei se vocês sabem disso, mas o Estado é parte, uma grande parte das ações que tem, é justamente contra o próprio Estado. E aí, quem julga é um juiz que recebe dinheiro do Estado. Não, veja bem, em tese, o juiz tem uma série de garantias para que ele pode decidir livremente, ele pode decidir contra o Estado, não vai pegar nada para ele. Ele tem lá uma série de garantias do juiz, né, que ele não pode ser transferido, não pode ser demitido, não pode isso, não pode aquilo, justamente para garantir que ele vai ter uma isenção ali e não vai votar, né, a favor do Estado, como seria, né, um caso mais óbvio, né? Mas a verdade é a seguinte, para pensar, o juiz sabe que se ele decidir uma causa que seja muito ruim para o Estado, ele está impactando o salário dele no futuro, né? Ele quer no futuro ter aumentos de salário, para ele ter aumentos de salário no futuro, o Estado precisa estar bem, precisa estar arrecadando bastante, precisa estar, né, saudável financeiramente. Aí, ou seja, a tendência dele é não... você está vendo, revisão para toda a vida foi barrado, não tem. Por quê? Porque sairia muito caro para o governo. Foi justo? Foi injusto? Não, isso é irrelevante. É política, decisão política no final das contas, né? O que eu falo para você, é impossível você ter justiça se for estatal. Não existe justiça estatal. Só existe justiça em tribunais privados. Por quê? Porque no tribunal privado, as duas partes têm que se aceitar ao mesmo tribunal para fazer a arbitragem, para fazer o julgamento. Então, aí você garante. Por quê? Porque se um tribunal for muito tendencioso para um lado, a outra parte não vai aceitar aquele tribunal. Então, eles têm que realmente fazer a coisa totalmente isenta, né? Enfim, e aí a gente pega essas coisas aqui que são, né, a gambiarra da gambiarra da gambiarra. Qual que é a história? Em tese, juiz não pode ter nenhuma outra fonte de renda. Por quê? Justamente para preservar a integridade dele. Juízes ganham bem no Brasil, tá? O salário inicial de juiz já na faixa de 30 mil reais por mês é um bom salário no final das contas. Trabalham muito também, mas é um bom salário, né? Assim, se você comparar com a média da população brasileira, putz, estão bem pra caramba, né? E aí o que acontece com esse caso, né? 30 mil reais é um bom salário, é acima da média, coisa e tal, mas não é coisa de gente rica, né? Tem gente rica que ganha muito mais do que... Tem gente até mais ou menos que ganha muito mais do que isso, né? E aí que tá o problema, né? Como a lei proíbe que o juiz exerça outras atividades, os juízes começaram a criar alguns gatilhos nessa história, né? Para início de conversa, na Constituição permite que eles tenham... Tá aqui a matéria do Estadão. É interessante a matéria do Estadão. O Estadão tá batendo no Supremo, hein? Tá batendo no Supremo, STJ, TST. É uma festa que tem um monte de nome. E eles falam aqui, ó, esses números que aparecem aqui são o que eles conseguiram obter de informação. Eles ligaram para as empresas que organizaram as palestras e perguntaram, vocês podem nos informar quanto que vocês pagaram para o ministro XYZ para palestrar?
como você pode imaginar, pouquíssimas responderam, né? De 100 empresas que eles ligaram perguntando essa informação, 5 ou 6 responderam. E essas 5 ou 6 já é uma coisa aqui enorme. Aqui. Isso daqui deve ser o menos crítico. Por quê? Porque se a empresa achasse que tinha alguma coisa errada mesmo, não teria respondido essa pergunta, né? Estaria no resto, né? As outras empresas todas que não responderam a pergunta do Estadão sobre quanto é que pagam de cachê para os juízes falarem, né? Mas enfim. Então, o que acontece? A Constituição permite que eles deem aula. Dar aula é considerado compatível com a atividade de juiz, né? Então, além de você ser juiz, de você ter o seu salário de juiz, você pode ser professor numa universidade. Perfeitamente razoável, dar aula ali, não tem problema nenhum, né? O professor não ganha tanto assim, coisa e tal. Então, é uma coisa razoável você imaginar. Aí o que aconteceu? O senhor Lewandowski tinha que ser de esquerda, né? Tinha que ser juizeco de merda esquerdista, né? Quando foi presidente do CNJ, se não me engano, fez uma resolução aqui, está explicando aqui, em que equiparava dar palestras a aulas na universidade. O que é uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque dar aula na universidade, ou dar aulas, né, atividades acadêmicas, é uma coisa de longo prazo. Você fica 6 meses dando aula, fica 1 ano dando aula, né? Todo dia você tem que ir lá, ou pelo menos uma vez por semana, dependendo da cadeira, você tem que ir lá, tem que dar aula, coisa e tal. Então, o que acontece nesse caso, né? É muito diferente de uma palestra. E o problema da palestra é que ela é uma possibilidade enorme, porque, cara, quanto é que custa para você dar uma palestra? Cara, os valores no mercado estão desde de graça, né? Um monte de gente aí dá palestra de graça, eu sou uma dessas pessoas, até lá em 100 mil, 200 mil, milhões. Tem gente que cobra milhões para dar palestra por aí, meu amigo. E em tese não tem nada errado, né? Tem gente realmente que atrai muito público. Você pagar caro para essas pessoas irem palestrar no seu evento, as pessoas vão vir pessoas para o seu evento, você vai ganhar dinheiro e pronto, tá tudo certo, né? Então, essa é a história aqui. O Lewandowski inventou esse negócio aqui, ó. Em 2016, sob a presidência do Lewandowski, fizeram mudanças na lei que equipararam a atividade de palestra à atividade de professor. Aí veio a festa, aí começou a festa. Começou um monte de contratação de palestra. E, de novo, não vejo nada de errado do juiz ir lá e dar uma palestra, né, falar ali 1 hora, ganhar um dinheiro pela palestra dele, acho perfeitamente razoável. Mas eu vejo que esses valores que estão pagando aqui, meu amigo, é valor muito caro para uma palestra. Fico me perguntando se não teria coisas por trás disso daí, se o cara não está pagando, na verdade, né, por uma outra coisa, e a palestra é só a maneira de esquentar o dinheiro ali da história. É perfeitamente possível você imaginar uma coisa dessa. Você lembra que o Lula, por exemplo, né, na época do Petrolão, teve essa informação de que ele dava várias palestras na Ambev, disse que ninguém ia assistir, ficava só o Lula falando lá no palco, uma meia dúzia de gato pingado sentado na plateia ali, um batendo papo com o outro, ninguém assistindo a palestra do Lula. Quem vai assistir a palestra do Lula? Quem que vai querer ver bêbado pinguço falar alguma coisa ali, né? Mas qual que é a ideia? Ele ia lá, dava palestra e a Ambev dava dinheiro para ele, né? Mas aí que tá, isso aí era só a parte, era o esquentar o dinheiro, né? Como eles esquentavam o dinheiro, né? O que estava sendo comprado, o que estava sendo vendido aí era uma outra história totalmente diferente. E aí, outra coisa engraçada que eles falam aqui, ó, é que os juízes todos recebem com PJ, meu amigo, recebem com nota fiscal da pessoa jurídica deles. É lógico, eles não são otários de CLT, só otário para aceitar CLT, meu, o RPA, Registro de Pagamento Autônomo. Maluco esse pessoal, só doido para aceitar essas coisas. É tudo via nota fiscal de empresa jurídica, é lógico, pessoa jurídica, é isso daí, PJ todo mundo. O André Mendonça é esse Salomão aqui é outro que recebe pra caramba também, 42 mil reais a hora de uma palestra em junho, e ele é dos caras do pessoal do Lewandowski aqui, né? E o mercado está aquecido, tem um monte de palestras aqui, um monte de coisa, né? De vários tribunais, não é só do STJ, no STF não, né? O STF você pode imaginar que são os juízes mais conhecidos hoje em dia, todo mundo sabe o nome dos juízes do STF, coisa e tal, igual a escalação de time de futebol, mas a verdade é que o pessoal do TST ganha também, o pessoal do STJ, que você não conhece o pessoal do STJ, são 35 ministros do STJ, você não conhece eles, mas eles ganham dinheiro pra caramba também, né? Por que eles ganham dinheiro pra caramba? Aí eu não sei, né? De repente são muito bons na palestra. Vai que eles falam muito bem, né? Sabem muita coisa e tal, né? A outra possibilidade é o que implica isso daqui, embora não digam diretamente isso aqui, tá?
Aqui, ó, eles receberam por palestras de políticos cujos processos eles relatam. E aí tem pelo menos 2 ministros do STJ que foram convidados para palestrar por um político cujo caso eles relatam na corte, né? O Estadão usou a lei de acesso à informação para pegar a informação que os ministros Paulo Dias de Moura Ribeiro e Antônio Saldanha Palheiro foram a Cuiabá para fazer uma palestra lá para o deputado estadual Max Joel Russi, do PSB. Tinha que ser sócia, né? E esse Max Joel Russi tem uma ação que está sendo julgada por esses ministros. Olha que linda coisa, cara, é o que eu falo, bicho. E é o mais engraçado quando eu falo assim, não, porque justiça privada é a solução. Aí vem o Manela, não, porque justiça privada as pessoas vão pagar e vão comprar a sentença e não sei o que lá. Não, meu amigo, é exatamente o contrário, cara. As pessoas compram sentença hoje. Por quê? Porque o juiz, qualquer juiz no Brasil, a pior punição que ele pode ter é a aposentadoria precoce. Então, o que tem de justiça, de juiz comprado hoje é enorme a quantidade. Na justiça privada, você não teria isso. Por quê? Porque uma empresa de justiça privada, um tribunal privado, se começar a vender sentença, ninguém mais vai aceitar fazer julgamento com aquele tribunal. E aí, automaticamente, o tribunal vai à falência. O mercado acaba ajustando a coisa. Ao contrário do que você tem hoje, que ninguém ajusta isso. Não existe punição para juiz que faz isso. Não, na boa, se o juiz botar uma plaquinha aqui, vendo sentença por 50 mil dólares, sabe o que vai acontecer com ele? O máximo que pode acontecer é ele ser aposentado compulsoriamente. Entenderam o problema? Só justiça privada que resolve. Justiça estatal não existe. Porque ou é justiça ou é estatal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.